Parceiro bros, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente, porque eu gosto desse lance de tags e tudo mais. Tanto que se vocês quiserem que eu faça alguma tag aí, algum desafio e tal, manda nas redes sociais, comenta aqui embaixo que vocês querem, que eu já preparei alguns aí, mas eu quero fazer mais, eu gosto pra caramba. E aí eu pensei de fazer uma hoje, que eu gosto particularmente, mas antes de eu fazer sobre mim, eu pensei que eu tenho que fazer sobre o cara antes de mim. O cara que era antes de eu ser alguma coisa. O cara que existiu antes de eu existir. O cara que é o motivo de eu estar aqui hoje. Que é 50 fatos sobre Jesus. Eu fui procurar no YouTube se tinham alguns vídeos a respeito, eu tinha achado acho que 3. E eles estavam focando numa questão mais de tipo, espiritual, tipo, ai, parte da trindade, ai, não sei o que, filho de Deus. Não que sejam mentiras, são fatos reais. Isso é fato real, Daniel, assim não dá. Isso já tava na minha cabeça, não precisei ver nenhuma referência nem nada, era uma coisa que eu já queria fazer. Fatos que aconteceram durante a vida, durante o ministério dele aqui. Então se você por algum acaso não conhece direito a vida de Jesus, ou nunca ouviu falar sobre esse cara, ou já ouviu falar, mas ouviu falar de uma forma meio errada, que tal você assistir esse vídeo até o final e descobrir um pouquinho mais sobre esse cara que revolucionou o mundo e que é falado até hoje, mesmo depois de 2000 anos, que ele não tá aqui mais. Não tá aqui, entre aspas, fisicamente. Fato número 1. Jesus foi prometido pelo profeta Isaías. Vários textos de Isaías estão lá, firmes e fortes, falando que Jesus ia vir, como ele ia vir e muitas coisas que aconteceram quando Jesus veio. Seu pai se chamava José e a sua mãe se chamava Maria. Com 12 anos, ele sabia tanto sobre a lei que ele foi lá no templo e ensinou aqueles senhores sobre a lei. E ele já era tão esperto que com 12 anos, ele ensinou esses caras que eram muito mais velhos e, em tese, muito mais espertos do que ele. Seu primeiro milagre foi num casamento, em que ele transformou água em vinho. Ele começou seu ministério com 30 anos de idade. Foi batizado por João Batista. Durante o batismo, as pessoas puderam ouvir uma voz que saía lá direto do céu, dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." E uma pomba desceu. Cara, eu queria estar lá pra ver isso. Jesus gostava muito de crianças. Sério, muito mesmo. Ele sempre tratou as crianças com muito amor. Ele escolheu 12 homens, pessoas ótimas, pra andar junto com ele enquanto ele estava fazendo seu ministério aqui. O ótimo foi bem ironia, tá? Ele multiplicou pães e peixes algumas vezes. Ele curou uma mulher com uma hemorragia de muitos e muitos e muitos anos. Mas ela teve fé, foi até onde Jesus estava e tocou na orla das vestes dele, na barra da roupa dele, e foi curada. Jesus, ele também seguiu a carreira do pai da terra, que era José, que era um carpinteiro. Jesus foi um carpinteiro também. Jesus era chamado de Nazareno porque ele vinha de Nazaré. Nasceu na cidade de Belém. 3 magos vieram do Oriente para dar presentes e adorarem a ele, e eles chegaram até lá seguindo apenas uma estrela. Ele virou umas boas mesas do templo dos cambistas quando ele chegou no templo, transformaram o templo num mercado, numa grande feira. Então Jesus o que fez? Pegou e deu uma virada numas mesas bem bacanas lá. É que isso já havia sido dito, que o zelo pela sua casa o consumiria. Já estava predito. Ele passou 40 dias no deserto de jejum. E no fim desses 40 dias o capiroto em pessoa apareceu para atazanar a vida dele. Ele nasceu numa estrebaria, que era um lugar onde ficavam os animais. Para ser mais específico, ainda numa manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam. Ele não permitiu que uma mulher adúltera fosse morta injustamente. Porque os caras estavam querendo cumprir a lei, entre aspas. Eles estavam querendo cumprir a lei pela metade. Jesus não era besta nem nada. Como eu já falei, com 12 anos ele já sabia mais que muita gente. Então ele não ia permitir que ela morresse injustamente. E deu uma lição pra todo mundo hoje em dia. Um dia eu falo mais sobre esse texto. Eu gosto desse texto. Tem muita coisa que não é estudado sobre esse texto. Ele ressuscitou a filha de um homem chamado Jairo. Ele ressuscitou Lázaro, mesmo depois que ele já tinha morrido por 4 dias. Um pouco antes dele morrer, ele lavou os pés de todos os discípulos. E ele fez isso para que todos nós, eles e nós, fôssemos e fizéssemos o mesmo. Ele realizou uma última ceia com todos os seus amigos, os discípulos, para se despedir deles. Uma coisa que nós repetimos até hoje. Ele foi traído por um de seus discípulos, por Judas. Um de seus discípulos, o Pedro, o negou 3 vezes perante as pessoas. Ele curou leprosos. Ele curou um endemoniado em Cafarnaum. Em Cafarnaum também ele curou um paralítico. E esse paralítico, diga-se de passagem, chegou até ele vindo do teto de uma casa. Durante o tempo que ele viveu aqui e que ele ensinou, ele usava muito parábolas para que o seu objetivo fosse alcançado. Um dia ele acalmou a tempestade no meio do mar. Ele também andou em cima das águas e fez com que Pedro, o mesmo Pedro que, eu falei lá em cima, andasse junto com ele. Só que Pedro não teve fé suficiente e precisou ser salvo por Jesus. Ele curou um cego em Betsaida. Num monte, junto com Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou, ou seja, ele mudou de rosto, nem sei como explicar, porque é um negócio que eu queria estar lá pra ver. E junto com ele, apareceram Moisés e Elias.
Quando ele entrou em Jerusalém, um pouco antes da sua morte, ele entrou em cima de um jumentinho. Ele curou um homem que tinha a mão mirrada, a mão presa, sabe? No Getsemane, um pouco antes dele morrer, ele orou a Deus de forma desesperadora e angustiante. A angústia era tanta que ele chegou a suar sangue. Naquele momento, ele orou até por nós, que não o conhecemos de ver, mas que íamos seguir a ele. Ele foi levado a um julgamento, como um criminoso. Lá no momento de escolha, o povo preferiu Barrabás, um bandido, a Jesus. Jesus foi condenado à morte de cruz, uma das mortes mais vergonhosas daquele tempo. Ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Foi enterrado numa tumba de um homem chamado José de Arimateia. Mas ele ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus e prometeu que iria voltar. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse falada nesse vídeo, cuido que nem todos os vídeos, todos os servidores, todas as plataformas seriam suficientes para conter os vídeos que o descrevessem. Amém. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou, talvez você goste dos últimos vídeos que saíram aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui na minha cara ou no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva, faça parte da nossa família, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais e semana que vem a gente se vê pra mais um vídeo aqui. Deus abençoe!